Fala, galera! Aê! A gente nem sabe se esse vídeo vai dar certo, mas vamos aí, rumo ao sertão da Bahia. Ah lá, ó, bem-vindos à Bahia, aqui começou o Brasil. A gente está indo agora para Canudos, onde teve a Guerra do Canudos, ou o Massacre do Canudos. Eu prefiro chamar de massacre porque aquilo não foi uma guerra, foi um massacre. E eu disse que a gente não sabe se vai dar certo, porque a gente nem sabe direito o que que tem lá, como que é, porque parece que a cidade antiga Canudos foi inundada, então a gente não sabe se vai dar para ver alguma coisa, mas vai ser interessante conhecer aqui. A gente já devia estar indo embora para Aracaju, porque a gente já tem um voo, acho que depois da manhã ou depois, não sei, para Curitiba. E aí o certo era a gente ir embora pra já dar tempo, né, de resolver as coisas. Mas a gente tava com muita vontade de vir. E se não der pra ver nada lá, pelo menos vai ser interessante conhecer esse lado do Brasil. Quem ia imaginar que chegariam na Bahia nessa viagem? Que a ideia inicial era só ir pra João Pessoa. E agora a gente tá aqui, ó, na Bahia, no meio do nada, tranquilão. Estamos até felizes de ter vindo pra Bahia, na verdade. Tem que dar certo, porque a gente já tá na Bahia. Aí, deixa eu mostrar o chapéuzinho de vaqueiro que a gente ganhou. Ganhei do Clóvis, o seguidor lá de Campina Grande. É assim ou assim que usa, hein? Eu vou chutar que é assim. Então, bora! Ainda estamos um pouco longe de Canudos, mas resolvemos parar aqui na cidadezinha de Riacho para ver a cara dela e para começar a contar a história de Canudos. Aqui nos anos ali de 1877 a 1879 teve uma grande seca no sertão. Secas no sertão são recorrentes, mas essa foi muitos anos sem chuva, então estima-se que morreram 400 ou 500 mil pessoas em toda a região. Então foi um negócio bem grande. Aí em 1888 a escravidão foi abolida, então muitos dos escravizados foram soltos, só que o governo não teve nenhum plano de integrar essas pessoas na sociedade, então teve muita pobreza, muito desemprego, e já em 1889 teve a proclamação da República. Para quem não sabe, o Brasil era império, Dom Pedro II era imperador, aí mandaram ele embora, falaram, não, vai embora daqui, não queremos mais imperador, agora vamos ser uma república e vamos ter presidente. Aí assumiu o Marechal Deodoro como primeiro presidente e ficou uma certa paranoia de que, meu Deus, os caras podem querer voltar à monarquia, vamos ficar de olho. E no meio desse cenário, em paralelo, surgiu muita pobreza aqui por conta da seca, por conta dos escravizados que foram livres e não tinham para onde ir. Então as pessoas ficavam ou em vilas muito pobres e muita gente ficava andando de um lado para o outro em busca de emprego, em busca de comida, em busca de água. Então era uma região de miséria extrema. E no meio dessa galera surgiu um cara chamado Antônio Conselheiro, que ia pregando a palavra de Deus, ia chegando nas vilas, arrumava as igrejas, falava com a galera. Foi ele inclusive que falou que o sertão vai virar mar, né? O sertão vai virar praia. E foi ganhando nesse papo aí, foi ganhando muitos seguidores. E aí essa galera começou a acompanhar ele e eles foram em busca da terra prometida, que seria Canudos. Aí a gente conta mais lá. Não se sabe bem quando Antônio Conselheiro começou a caminhar por aí, mas o primeiro registro que se tem dele foi em 1874, que um jornal escreveu sobre esse carinha aqui andando por aí dando conselhos. Por isso que é Antônio Conselheiro, né? Esse não era o nome dele. E logo esse cara começou a incomodou a igreja, porque tinha outro cara pregando e também a igreja se esqueceu que Jesus era pelos pobres e começou a falar com os latifundiários, né? Os latifundiários iam na igreja e falavam, pô, esse cara tá tirando os nossos empregados aqui, a gente podia pagar um salário de miséria para eles e eles estão aí seguindo esse outro cara em busca de uma terra encantada, em busca de uma vida melhor, a gente não quer isso. Começou a incomodar também o
governo, porque na proclamação da República começaram a cobrar novos impostos e ele era contra o pagamento de impostos. Ele era muito religioso, então uma das coisas na proclamação da República foi o Estado laico. E ele era contra, ele queria um Estado cristão, um Estado religioso. Então ele começou a falar disso também. E aí a galera falar, né? Começou a mídia a falar, ah lá, esses monarquistas, não sei o que, querem trazer a monarquia de volta. E começou a gerar uma certa tensão em volta do nome dele. E só cortando um pouquinho da história, ó, a gente tá aqui atrás da igrejinha, as casinhas aqui são todas baixinhas, coloridinhas, a pracinha. Agora porque tá tendo chuva, né? A gente tá no sertão, mas como choveu, tá bem verdinho. Lá atrás tem uma estátua bem bonita com uma pedra no topo. E é isso, aqui a vida segue tranquila, tem um senhorzinho ali sentado na igreja na sombrinha, todo mundo simpático, a gente fala oi, eles respondem com um sorriso no rosto. E bom, agora partiu Canudos. Antes de chegar em Canudos, vamos parar aqui para almoçar. A gente nem sabe que cidade é essa, acho que é Água Branca. Ó, o almoço, R$23, buffet à vontade, só a carne que ele traz na mesa. Traz bastante, né? Essa aqui é carne para 2 pessoas. E aí tinha saladinha, tinha bastante coisa pra comer. E esse feijãozinho branco aqui com farofa, que lá no sul não é comum, só se for num restaurante bem de nordestino mesmo. É, mas aí a gente tá aproveitando pra comer muito feijãozinho tropeiro por aqui. Um dos problemas que a gente tem no Nordeste é que até os cachorros são simpáticos, ó. Aí, olha lá, olha o tamanho do rabo balançando. Aí eles param do lado, a gente não consegue mais comer sozinho, sem dividir. Faz muito tempo que a gente não come sem dividir prato. Porque toda hora tem alguém aqui querendo comer, né? E aí, ó, pra não virem reclamar que o Mucuvinha não comeu nada. E chegamos aqui na região de Canudos. A gente achou que ia ser mais fácil ter identificação, mas não tem quase nada. A gente viu uma placa falando que aqui tinha o Mirante do Conselheiro. A gente vai lá ver o que é. A nova cidade de Canudos fica ali atrás, só que a gente viu no mapa que as coisas eram por aqui, mas a gente anda na estrada, tem um monte de entrada de estrada de terra, assim, mas não tem identificação de nada. Vamos ver se a gente consegue perguntar pra alguém aí. É, chegamos aqui, ó, tem uma entradinha que é tipo um estacionamento e uma escada. A gente não sabe se pode subir de carro ou não, então vamos a pé. É impressionante, né? Como um negócio tão importante na história do Brasil, não tem nada assim informando. E eu acho ainda que isso aqui deve existir, porque embora aí as pessoas, muita gente fale que Antônio Conselheiro era louco, era um falso profeta, era um fanático, algumas pessoas acham ele um deus, um santo. Então as pessoas fazem romaria pra cá todos os anos, talvez pra chegar na imagem do conselheiro. Então capaz que fazem esse caminho aqui, né? E chegamos. Dava pra ter vindo de carro. E bom, aqui tem uma igrejinha, a cruz. E ali tá o homem, ali tá o conselheiro. Eu achei que era igreja, mas nem é. É um negócio do governo ali, tá fechado. Mas acho que é representando a igreja de Canudos. E aí, ó, estátua do conselheiro. E lá embaixo é a Nova Canudos. E esse aqui é o açude, é onde ficava a velha Canudos. Esse açude aqui foi construído na década de 60. E aí muitos dizem que foi feito só para apagar a história de Canudos mesmo. As ruínas da cidade antiga estavam aí que inundaram aí só para esconder embaixo d'água. Continuando a história, o conselheiro juntou uma galera ali, disse que no auge ele tinha mais ou menos umas 8.000 pessoas acompanhando ele e espalhando a palavra dele por aí. Aí eles chegaram aqui tinha uma fazenda abandonada, improdutiva. Eles tomaram essa fazenda e construíram a cidade deles, eles construíram aqui Canudos. E essa cidade prosperou, logo se tornou autônoma, os caras conseguiam produzir tudo que consumiam e até vender o que cedia. Então muita gente vinha pra cá, a galera
Ia saindo, o cara falava, puta, eu trabalho aqui, não ganho nada, eu vou lá pra Canudos tentar vida lá, que aí lá eu vivo numa comunidade, são gente pobre igual eu e eu vou ter condições de comer e tal. E Canudos chegou a ter 25 mil pessoas morando na cidade. Só efeito de comparação, a nova Canudos tem, a gente viu na internet que tem 16 a 17 mil habitantes. Então a velha Canudos era maior que a nova. Não sei quantas casas tem a nova Canudos, a velha tinha 5.000 a 5.200, depende da fonte. Só para situar aqui na linha do tempo, Canudos foi fundada em 1893 e vivia aí uma comunidade evangélica, utópica, comunista, o que fosse. Muita gente da região vinha para cá, muitos indígenas vieram morar aqui. Inclusive os capatazes que trabalhavam para os fazendeiros falavam, não, eu tô aqui trabalhando de guarda-costa para esse cara e não tenho nada, eu vou lá para Canudos que lá a vida é melhor. E aí até essa galera que já sabia atirar e tal, começou a formar a segurança da cidade, porque a cidade não era preparada militarmente, mas tinha muita gente que sabia atirar. Esse o conselheiro incomodava antes, agora com a cidade de Canudos incomodava mais ainda, porque a galera vinha cobrar imposto, ele falava, não, o governo nunca me deu nada, por que que vai vir cobrar imposto aqui? Vocês não vão fazer nada por essa cidade, só querem o nosso dinheiro. E os latifundiários também com medo de, nossa, os caras vão fugir para lá, ou daqui a pouco vão invadir a minha fazenda, então o clima começou a esquentar mais ainda. Agora vamos tentar procurar algumas ruínas da cidade para continuar a história, mostrar como foram os ataques e como Canudos acabou. Parei ali no posto de gasolina para abastecer e perguntei e o carinha falou que é mais para frente. Essa aqui é a BR-116, ele falou que a gente tem que andar até um trevo e lá entra para a Cidade Velha e que antes tem um parque também que conta a história. Ah, chama aqui, ó, Parque Estadual de Canudos, cenário de guerra. Então tem indicação, foi erro nosso ali, é que o Google Maps mostrava o lugar errado, mas tem uma coisa oficial mesmo. Aqui é organizado, a entrada aqui é grátis e aqui tem uma estátua do conselheiro. E esses devem ser os soldados que vieram destruir Canudos. Esse parque aqui fica aberto até às 5. Ele falou que todos os dias, domingo, feriado, qualquer dia que se vier vai estar aberto. Aqui dentro do parque alguns cenários da guerra, alguns dos combates foram travados aqui, algumas campanhas passaram por aqui. A gente já entra em detalhe depois, eu só vou explicar como que começou tudo. Então, Canudos estava nessa prosperidade toda, estava incomodando muita gente e era questão de tempo até dar uma treta. A primeira treta veio em 95, Canudos tinha 2 anos. Começou porque o povo de Canudos comprou umas madeiras para construir uma igreja. Eles já tinham uma igreja, queriam construir uma maior ainda. Aí compraram madeira numa cidade chamada Juazeiro. E aí o cara não entregou a madeira, eles pagaram pela madeira, mas o cara falou, não tenho como levar, não sei o que. Aí eles falaram, não, então a gente vai aí buscar essa madeira. E desceu uma galera para ir pegar a madeira. E aí chegando lá o cara falou, meu Deus, aqueles loucos de Canudos estão vindo, aqueles fanáticos religiosos, aqueles monarquistas. E gerou um pânico em Juazeiro. Diz que até a gente rica da cidade fugiu de lá com medo que os caras tivessem ido atacar. Mas eles estavam só indo buscar a madeira que eles pagaram por ela. E aí a polícia falou, não, os militares falaram, não vamos deixar. E vieram no caminho e encontraram com a galera que estava indo buscar. E gerou um combate ali. Mataram 100 pessoas, 150 pessoas de Canudos nesse confronto, só que 10 militares morreram na briga ali. E aí o governo falou, nossa, olha lá, ó, mataram nossos soldados, que monstro, não sei o que. E aí no Rio de Janeiro já tava a notícia lá também, na época
a capital do Brasil era o Rio de Janeiro, os jornais já estavam cobrando. Aí, ó, tem que fazer alguma coisa, tem que fazer alguma coisa. O presidente do Brasil na época era o Prudente de Moraes. A galera já estava chamando ele de prudente demais, porque não tomava uma iniciativa mais drástica. Aí o segundo ataque veio em 96. Mandaram 583 soldados e falaram, não, vamos lá dominar Canudos. Só que chegando aqui eles tomaram um pau. Eles vieram por um caminho ali, a galerinha estava emboscada, conseguiram fazer os soldados fugirem, os soldados saíram correndo e largaram as armas. Aí Canudos ainda ficou mais fortalecida. Os caras geralmente lutavam com um facão, com enxada, agora eles tinham arma militar mesmo. E aí a mídia já tava louca, assim, já tava falando, ô Prudente, tem que fazer alguma coisa. E aí mandaram um ataque grande. Então, em 97, mandaram 1.500 soldados para derrotar Canudos. Eles foram liderados pelo Moreira César, que acho que era major. Tem uma história interessante, a gente depois em Florianópolis conta a história dele também, tem um caso dele lá legal de contar. Mas interessante e não legal, na verdade, do cara, né? Ele era conhecido como corta-cabeças e não ganhou esse apelido por ser um cara bonzinho, né? E ele chegou aqui com bastante gente, chegou com 6 canhões, só que chegou muito arrogante, né? Ele falou, hoje nós vamos almoçar em Canudos. Só que não almoçou, na verdade ele acabou jantando no inferno esse dia. Esse cara, ele era epilético, então quando ele chegou aqui, na hora de fazer o primeiro ataque, ele teve um ataque epilético, aí acabou adiando o ataque, mas depois ele voltou e falou, não, agora vamos lá. E só que na arrogância dele, ele não quis nem usar o armamento. Ele falou, não, a gente vai matar esses caras na baioneta, na ponta da faca mesmo. E entraram na cidade, ele, os 1.500 soldados, só que se perderam lá dentro e a galera já estava tudo preparado, tudo de tocaia também, e deram outro pau no exército brasileiro. Aí o Moreira César morreu nessa ocasião e Canudos venceu mais uma vez. E aí mais uma vez a mídia em cima, lá tem que matar esses loucos, não sei o que. O próprio Rui Barbosa, que era um dos caras mais cultos da época, falou que aqui era um bando de mentecapto e que a polícia tinha que resolver, acabar de uma vez por todas. E aí veio o quarto ataque, esse foi definitivo. A gente está aqui no Hospital de Sangue, que é onde montaram as campanhas dos exércitos, onde ficavam as casas dele, ficava o hospital de campanha. Aqui tem uma foto do Hospital de Sangue, seria o hospital de campanha mesmo, é bem aqui onde a gente está, ó. As barraquinhas aqui, ó, em 97. O acampamento ficava ali do outro lado, vamos lá agora ver se tem foto. Olha só, aqui tem umas fotos talvez da vida em Canudos. Nossa, essa senhora aqui diz que foi uma das sobreviventes. Aqui outra mulher que sobreviveu. São poucos que tem para contar a história. E aí esse quarto ataque veio para acabar com tudo mesmo. As ordens eram destruir tudo, matar todo mundo, acabar de vez com Canudos. Vieram aí, não sei se foi 5 ou 8 mil soldados, e vieram com canhões e falaram, ó, usem tudo que tiver de armamento, é para acabar de vez com esse assunto. E nesse ataque veio junto um jornalista chamado Euclides da Cunha como correspondente para descrever tudo o que aconteceu. E ele também veio na pilha ali, né? Pô, vamos lá acabar com esse fanatismo, com esses monarquistas antes que eles resolvam invadir o Rio de Janeiro e transformar aqui em monarquia de novo. Só que chegando aqui ele viu a realidade, viu que tudo que estavam contando era mentira, que era só um povo pobre que estava tentando sobreviver e que o governo brasileiro queria acabar porque não gostava de ver pobres se dando bem na vida e também por causa de muita informação errada que estava passando. Então dessa vez mataram todo mundo, mataram dos 25 mil, mataram 25 mil, sobraram 200 e poucas pessoas só. Mataram mulheres, crianças, velhinhos. Durante o cerco aqui, esse conflito durou uns meses, o conselheiro morreu. Acreditam que ele morreu por causa de um jejum, que ele fez um jejum por conta da guerra e acabou ficando doente e morreu. Aí quando invadiram, pegaram a galera e falaram, mostra onde está o conselheiro. Aí desenterraram ele e fizeram aquele ritual de cortar a cabeça do cara e levar por aí. Aí eles abriram para estudar, porque queriam ver como era o cérebro de um louco. E aí o Euclides da Cunha, vendo que foi uma matança de gente inocente, escreveu um livro chamado Os Sertões, que ele descreve todo o conflito. Foi graças ao livro que a gente sabe o que aconteceu aqui. Ele diz, o que aconteceu ali foi um crime, denunciemo-lo.
E aí, depois do conhecimento do livro, a própria população ficou do lado de Canudos. O próprio Rui Barbosa reconheceu o erro e passou a chamar o povo daqui de seus clientes. Ele falou que ia defendê-los no que fosse possível. E tem gente que pode falar, ah, mas a monarquia é ruim, nada a ver misturar Estado e religião. Concordo, só que isso não dá o direito do Estado de vir e matar as pessoas que o único crime delas foi seguir o conselheiro, foi procurar uma vida melhor nessa cidade. Então, por isso que esse é considerado aí um dos maiores massacres do Brasil. Pouco tempo depois teve o do Contestado, a gente até contou a história dele no outro vídeo também, isso já foi na região de Santa Catarina. Mas são aí algumas manchas na história do país pacífico, que é o Brasil. E aqui chegamos no alto da favela. Esse morrinho que a gente tá se chama favela por causa de uma árvore. Eu não sei se é essa árvore aqui, ó, possivelmente seja. Chama favela, porque ela tem favos e dizem que tomar uma espinhada dessa árvore aí dói bastante. Ela tem um veneno ali que arde. Aí, a título de curiosidade, a gente já contou esse vídeo quando a gente visitou o Morro da Providência no Rio. Esses soldados que vieram lutar em Canudos, o Brasil não tinha soldados suficiente, então começou a recrutar uma galera, alguns à força, e prometendo que se eles lutassem aqui, quando eles voltassem para o Rio de Janeiro, o governo daria uma casa para eles. Só que a promessa nunca foi cumprida. Então essa galera parou ali no Morro da Providência, no Rio, e ficou esperando a casa deles. Aí até diz a lenda que os primeiros barracos foram construídos com os caixotes dos canhões que trouxeram da Alemanha, eu acho. Aí não se sabe se é verdade ou não, provavelmente é uma lenda, mas contam isso. E aí essa galera esperando nesse morro chamam de a primeira favela do Brasil, porque eles diziam, esse morro parece o morro da favela, e começaram a chamar ali de favela. Dizem que não é a primeira favela, que já existia outros morros com barraco, mas que esse foi o primeiro a se chamar de favela mesmo. E aí passaram a chamar as favelas de favela. Inclusive também dizem que o morro se chama Providência porque a galera estava esperando uma providência do governo. Mas tem registros anteriores de que o morro já se chamava Providência antes disso. Mas ficou legal o simbolismo da palavra. Inclusive dizem que a cruz que ficava na igreja de Canudos foi levada para o Rio de Janeiro. Foi levada pela galera que atacou e foi colocada em cima no Morro da Providência. A gente fez um vídeo no Morro da Providência mostrando a cruz, tudo. Quem não assistiu é bem legal, é um complemento dessa história. Era comum as mulheres acompanharem os soldados na guerra para cozinhar, essas coisas. E aí diz que foi elas que pegaram a cruz e levaram. E a Canudos ficava nessa região que está alagada. Não sei se aqui, mas para lá, era uma cidade grande, né? Então provavelmente ficava vários pedaços. E aqui dizem que tinha o canhão. Colocaram um canhão, a matadeira. E o primeiro alvo que fizeram foi a igreja. Apontaram para a igreja de Canudos e destruíram no primeiro disparo. Olha só, aqui tem a imagem do conselheiro e essa aqui é a igreja de Canudos que destruíram. Todos esses detalhes estão descritos lá nos Sertões do Euclides da Cunha. Só que ele é um livro difícil de ler, tá? Usa um português difícil, um jeito meio poético de falar, não é dos livros mais fáceis. Então, quando manda a molecada ler na escola é sofrido, porque a maioria lê sem entender. Olha só, essa árvore aqui deve ser a favela. Olha os favos dela que dizem que dói pra caramba. Põe o dedo ali pra ver se dói mesmo. Mas é pra ver se essa é a favela mesmo. Acreditem, o Renan me ama, é sério. Olha um mapa aqui então. Aqui é a favela onde a gente tá e aqui era a cidade de Canudos. Vamos lá tentar ver agora as ruínas da cidade de Canudos. E essa aqui é a BR-116. Então eu falei que era aquela lá atrás, mas aquela era 235. E chegamos aqui na Canudos Velho, ó, a estátua do conselheiro. Ali atrás tem um museu que já está fechado, uma igrejinha. E a gente desceu lá procurando o rio, não achamos. Aí o carinha falou que é pra lá, mas que não dá pra ver o lago, que tá muito cheio, só chega de barco. Mas, bom, tentar ir lá, vamos ver se dá certo. Aqui é a cara da cidadinha, ó. As casinhas baixinhas de um andar. As criancinhas estão ali jogando bola, mais uma cruz. E até as crianças são simpáticas. A gente tava subindo de carro, aí a bola
foi, cruzou o cabo, o Renan parou, aí o menino foi, pegou bola, aí voltou e ficou um tempão assim, ó, obrigado. Todo mundo é simpático. Foi legal, né, galera? Obrigado a quem acompanhou o vídeo até aqui. Geralmente esses vídeos de história dão muito trabalho e pouca visualização comparado aos outros, mas a gente gosta de fazer, acho que é importante, então valeu quem deu a força. E vamos lá ver se a gente consegue ver um pouco da antiga Canudos ainda. E agora a gente tá em cima de uma ponte, ó, a ponte que liga duas partinhas de terra. A gente tá aqui onde? É no açude? A galerinha indicou que era por aqui o caminho, mas falaram que não tá dando pra ver mesmo, que talvez conseguisse ver uma ponta indo de barco pra algum lugar lá, uma ponta mais alta, porque agora o açude tá alto e é uma pena, né? A famosa Canudos tá embaixo dessa água. Esse lugar aqui era para ser uma Machu Picchu brasileira e não tá embaixo d'água. É lógico que ter aqui um açude provendo água para as pessoas é muito mais importante, né? Mas podiam ter feito um negócio planejado, né? Acho que não precisava enterrar a cidade. Quem sabe um dia eles fazem uma réplica, como era Canudos antigamente e vira uma cidade turística. A gente já viu vídeo de pessoas que conseguiram mostrar, porque quando o açude seca, aí dá pra ver as casas. Mas hoje não dá, infelizmente. E encerramos o vídeo aqui então, galera. Agora temos uma longa jornada até Aracaju. E de Aracaju pra casa. Então, até a próxima! Falou!